A sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Mateus capítulo 18, do verso 1 até o verso 7. A palavra de Deus diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Amém. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui e poder ouvir a Tua palavra, ter acesso a ela. E agora, Pai, queremos que aquilo que lemos aqui seja entendido e seja, Pai, alimento para o nosso espírito. Precisamos da Tua palavra. Ela é o pão que alimenta, é o pão espiritual. E todos nós aqui precisamos dela e pedimos ao Senhor que fale conosco. Supra as nossas necessidades, corrija, Pai, os nossos erros, que a Tua palavra, ela possa nos dar direção. Palavra que é a verdade que liberta. E para isso eu peço mais uma vez, entregando minha vida em Tuas mãos, peço Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e que a unção do Espírito Santo esteja mais uma vez sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra com poder de quebrar barreiras, para que ela seja entendida. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amados, estamos diante de mais um texto que é parecido com um que eu preguei um domingo atrás, à noite, em que os discípulos de Jesus estão querendo ocupar uma posição de destaque. Em muitos momentos, os discípulos de Jesus, eles disputavam ali para saber quem era o maior entre eles. Isso é muito comum, num grupo de pessoas. A gente quer saber quem é o maior. Quem é que manda mais? Quem é que tem mais qualidades? Quem é que tem mais preparo? Quem é que assume a posição de destaque? E entre os discípulos isso também aconteceu. São homens, são da mesma natureza que todos nós, e temos esse problema, esse defeito, de ficar disputando entre nós quem é o maior, quem é o melhor. E isso sempre ocorre de uma forma ou de outra por causa da nossa natureza. E mais uma vez aqui nessa passagem, Jesus está ensinando para esses discípulos uma lição a respeito disso. E dessa vez ele usa uma criança como um exemplo daquilo que ele queria encontrar na vida de cada um daqueles homens. E para contrariar o pensamento humano vigente, e hoje o mundo se rege a partir dele, nosso mundo é assim, a lei do mais forte. O mais forte é o líder, o mais forte prevalece, é esse que é honrado, é esse que é notado. E Jesus fala algo que vai frontalmente contrário a esse pensamento que rege os nossos relacionamentos no mundo. Porque no mundo as pessoas querem subir cada vez mais, querem ser superiores, querem mandar, querem estar por cima, Esse é o pensamento de todos nós. Também não deve haver o pensamento contrário, de ser o capacho, mas não é disso que Jesus está falando, mas está ensinando como deve ser a mentalidade, o pensamento de cada um dos seus discípulos. E esse texto é provocado, mais uma vez, por uma pergunta que eles fazem. Veja que há uma dúvida no coração, há uma inquietação. Olha, o Senhor nos chamou, nós somos 12 aqui, mas depois do Senhor, quem é o segundo? Quem é o terceiro? Como é que está essa hierarquia?
né? A gente fica muito preocupado com essa hierarquia. Quem é que manda mais, né? Quem é que é o maior aqui? O maior é o Senhor, tudo bem, mas não tem um segundo colocado, não tem um terceiro, não tem uma ordem. Quando o Senhor se ausentar, quem é que manda, né? Então essa é a preocupação. E eles perguntam, veja o versículo 1, diz exatamente isso. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus, quem? Os discípulos. E fizeram uma pergunta, que pergunta? Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Aí eles dão uma disfarçada, né? Não precisa ser necessariamente entre nós, mas quem é o maior no reino? No reino de Deus. Foi como aquele texto que eu usei semana passada, em que a mãe de 2 dos discípulos chega para Jesus pedindo isso. Olha, no teu reino, manda que esses meus filhos, você lembra do texto, né? Um se assente à tua direita, outro à tua esquerda. Ou seja, lá no reino tem o Senhor e tem uma pirâmide ali, tem uma hierarquia. E eles estão aqui perguntando exatamente a mesma coisa. Quem é o maior no teu reino? Depois do Senhor, quem é que vem logo abaixo, né? Como é que é isso, né? Essa é a pergunta feita por eles. E aí Jesus dá a resposta, como respondeu aquela mãe, agora ele vai responder também aos seus discípulos. E vamos então analisar a resposta dada por Jesus. Primeiramente, versículo 2 e versículo 3. Diz assim: Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Ele vai responder, mas não vai usar, a princípio, palavras. Ele vai usar um modelo, um exemplo. Então ele não responde primeiro. Primeiro ele chama a criança, coloca a criança no meio deles. E isso naquela cultura tinha muito significado, porque aquela cultura antiga não havia praticamente nenhuma representação de crianças e até de mulheres. Tanto que você vê nas contagens bíblicas, não é, que há uma contagem ali estimativa do número de homens. Não se leva em conta o número de mulheres e crianças nessa contagem, não é? Então, Jesus chama uma criança que ninguém percebe, ninguém nota uma criança, não é? Naquela cultura não há essa atenção especial que até hoje nós damos às crianças, então é já meio estranho, né? Jesus está ali com os seus homens, eles estão fazendo uma pergunta e Jesus vem com uma criança, isso já é algo meio chocante. E aí ele coloca a criança no meio deles e disse, versículo 3, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí eu fico aqui imaginando a cara daqueles discípulos, ouvindo essa palavra, porque, veja, eles podiam esperar qualquer resposta, menos essa. Essa não é a resposta mais improvável de todas que poderia ser dada? Jamais passou pelo pensamento deles ao fazer a pergunta que a resposta pudesse ser ao menos parecida com essa que eles ouviram. Porque veja que essa resposta não é o que eles queriam ouvir em nenhum dos sentidos. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus coloca a criança, né, como eu disse, já é meio escandaloso, e aí ele diz que vocês precisam se converter. Você já fez uma pergunta para alguém e a pessoa diz, vai se converter? Como é que você se sentiria nesse momento? Você faz uma pergunta, vem para o pastor, pastor, isso assim é assim, eu digo, vai se converter, meu irmão? Você até vai embora da igreja, né? Fala sério. Ainda vai com raiva de mim, roga praga e tudo, né? Fala sério, faria ou não? Mas é o que Jesus mais ou menos diz aqui, meu irmão. Vai se converter. Você ainda não é convertido. Claro que a conversão aqui tem um sentido não propriamente dessa conversão que estamos acostumados, mas é uma mudança radical de pensamento, de ideia. É isso que ele está dizendo, mas, em outras palavras também, a gente pode encarar como essa conversão, porque, veja, quem está preocupado com isso não está dando muitas mostras da sua conversão. E a conversão não é apenas alguma coisa que a gente diz, mas é também estar atrelada ao que nós fazemos, ao nosso comportamento. Não adianta eu dizer que sou convertido se o meu comportamento não é de uma pessoa convertida. Então é muito chocante ouvir isso, né? Vocês precisam se converter. Ele diz, se vocês não se converterem, vocês não vão entrar no reino dos céus. E além de se converter, vocês precisam se tornar como crianças. Então,
a gente recebe esse impacto da resposta de Jesus, não é? Eu primeiro pensava que eu era crente, agora já estou repensando isso, porque Jesus está dizendo que quando eu me converter e me tornar como uma criança, se isso não acontecer, de maneira nenhuma eu posso até cogitar em estar no reino, que dirá de ser o maior. Porque o interesse deles é saber quem é o maior no reino, como se eu já estivesse garantido no reino. E Jesus diz, olha, nem garantido no reino você está ainda, porque nenhum de vocês é convertido até o dia de hoje. Isso vai se mostrar ao longo da Bíblia, porque você lembra que na noite que Jesus é entregue, ele vai dizer a Pedro, Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Então, até o final, eles não eram convertidos. Isso se mostra também, como já ensinei aqui, que a conversão, quando você se converte, você recebe o Espírito Santo. E eles não eram convertidos, porque depois da ressurreição, Jesus entra no cenáculo, onde estavam reunidos, e a Bíblia diz, sopra sobre eles o Espírito Santo. Ali há a conversão dos discípulos. Mas o pior de não estar convertido é pensar que está convertido. Esse é o pior. O pior engano é o auto-engano. Não é o engano que alguém tenta colocar sobre mim, mas é o engano que eu mesmo tenho ao meu próprio respeito. Então a resposta de Jesus é muito chocante, porque ele diz, olha, você precisa se converter. E aqui já há um parênteses para a gente pensar um pouquinho, quais são as nossas pretensões. Quais são as nossas pretensões no reino de Deus? O que eu desejo? Quais são as nossas pretensões na igreja, na obra de Deus? O que eu desejo? Então, antes de eu querer alguma coisa no reino, eu preciso primeiro ser convertido. Entende, irmãos? É como eu digo várias vezes, a igreja precisa de trabalhadores. Nós precisamos de trabalhadores em todas as áreas. Todos os ministérios, se você perguntar para o líder, está precisando de gente? Estou precisando de gente. Isso é uma realidade em todas as igrejas, todos os ministérios. Mas eu preciso de qualquer gente? Não. Eu preciso de gente convertida. Porque antes de alguém tentar fazer alguma coisa para Deus, tem que primeiro se converter. Antes de você trabalhar no reino, você tem que ter já a experiência da conversão. Então isso é básico. E antes de eu aspirar a alguma posição, tem gente que aspira uma posição, nem convertido é. Tem gente que deseja alguma coisa pelo brilho que aquilo pode trazer, pela fama que aquilo pode dar, mas na verdade nem convertido é. E pelo que Jesus diz aqui, eu acho que os discípulos estavam nesse mesmo pensamento. E aí, amados, muita gente pode andar com Jesus, sem necessariamente ter experimentado um novo nascimento. Porque qualquer um pode seguir Jesus. Você vê um exemplo disso lá em João capítulo 6, quando ele multiplica os pães, e a Bíblia diz que vai uma multidão atrás dele, pegam barcos, pegam tudo que é tipo de condição para chegar nele. Ou seja, seguiram Jesus, mas quando chegam nele, ele dá uma bronca. Ele diz, vocês só estão atrás de mim porque eu dei pão. Porque eu dei pão, enchi a barriga de vocês, mas vocês não entenderam nada sobre quem eu sou e qual a minha missão. Então está lá em João 6, depois você lê. Então a gente percebe com isso que pode ser que alguém ande com Jesus, ou ande atrás dele, mas não tenha experimentado um novo nascimento. Isso é uma realidade na igreja. Jesus disse, há o joio no meio do trigo. Então nem todo mundo que está na igreja é convertido. Nem todo mundo que diz que segue a Jesus é convertido, teve de fato uma experiência de um novo nascimento. E nascer de novo é uma vida que a gente recebe de Deus e é gerada pelo Espírito Santo. Por isso eu digo, todo convertido tem o Espírito Santo, porque diz a Bíblia que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito Santo. Para alguém se converter, primeiro eu preciso ser convencido da verdade. E quem me convence da verdade é o Espírito Santo. Então é Ele que atua para a minha conversão e é Ele que gera em mim a transformação de vida, a nova vida que nós temos, como diz a Bíblia, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem opera isso é o Espírito Santo. Então isso já vem como um balde de água fria naqueles homens que queriam saber quem seria o maior no reino dos céus.
E eles ouvem Jesus dizer, olha, pode ser qualquer um menos vocês. Eles queriam uma resposta entre eles, mas ele vai dizer, olha, vocês estão fora, porque vocês precisam se converter. E além de se converter, vocês precisam adotar um comportamento similar ao desta criança, que é a segunda parte do que ele diz a eles no versículo 3. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino. Veja, ele não responde nem quem é o maior. Ele responde sobre quem estará no reino. Ah, se eu for como criança, então eu serei o maior? Não, nem é isso que ele está respondendo. Ele está dizendo, isso é o pré-requisito para você estar no reino. É essa conversão que muda o rumo da vida, que muda a ideia, que muda a mentalidade, que muda o pensamento, que muda o comportamento. É essa a ideia apresentada aqui por Jesus. Então, você tem que ser como criança. E Jesus queria ilustrar, então, através da criança que ele coloca no meio, pegou uma criança lá qualquer, botou ali. A Bíblia não diz a idade dessa criança, mas, independente de tudo, a gente acompanha, pelo passar do tempo, as evoluções da criança, não é? E a criança, infelizmente, nos nossos dias, está perdendo a inocência cada vez mais cedo. Você percebe isso? Lá no seu tempo, tem gente velha aqui? Levante a mão. Ó, poucos tiveram coragem. Eu sou velho, pô. Ah, irmão, você tem mais de 40, você já é velho, tá bom? Agora arrumei uma briga aqui. Arrumei um problema. Mas você já tem uma geração diferente. Você já viveu uma experiência diferente. Você pode estar até novinho, beleza, tudo em cima, mas você já viveu coisa que é diferente. A nossa geração era diferente. A criança da sua época, ou a criança que você foi, não é a criança que a gente está vendo hoje. É ou não é, irmão? Pensa um pouquinho sobre isso. Será que eu estou exagerando? A criança cada vez mais está perdendo a inocência. Agora imagina a época de Jesus, a criança é inocente. Tanto que para o judeu a criança até os 13 anos é criança. Ali que ela vai ter a cerimônia, né, de se tornar, né, alguém de fato. Então é uma criança que não tem a malícia que há hoje. E aí Jesus coloca aquela criança ali como um modelo, não é? Porque o que ele está dizendo para aqueles homens? Vocês precisam ter a inocência dessa criança. Vocês precisam ter a dependência desta criança. Veja, a gente às vezes quer que os filhos sejam independentes, mas tem a hora para isso, né? Tem uma hora que os filhos são totalmente dependentes. Já nasce totalmente dependente do nosso bebezinho. Ele faz o que sozinho? Xixi e cocô, né? Isso ele faz sozinho. O resto, ele depende tudo da gente. Se você não der comida, ele morre. Se você não tratar, não der banho, ele não toma sozinho. Então, uma dependência completa, total. E essa dependência acompanha a criança por algum tempo. E quando Jesus coloca ali, ele está enfatizando esse aspecto da criança, de ser dependente. E aí eu, como adulto, agora querendo ser como criança, para me encaixar no que Jesus está querendo, eu preciso aprender a ser dependente de Deus. Eu preciso entender que eu não dou conta de mim mesmo, que por mais que eu tenha experiência, por mais que eu tenha sabedoria, eu preciso dele, como ele ensinou aos discípulos, sem mim nada podeis fazer. Quando eu penso que posso, quando eu penso que sei, aí é que eu vejo que eu não sei e não posso. Então ele está enfatizando essa dependência. Outro aspecto da criança enfatizado é a plena confiança. A criança confia nos pais ou não confia? Até isso hoje as coisas estão querendo mudar. Porque os pais às vezes são algozes das crianças, abusam das crianças, de tantos absurdos que a gente vê. Mas qual é a pessoa em que o seu filho mais confia? Em você. Não pode ter outra. Não concorda?
Porque ele confia plenamente no pai, na mãe. Então há uma confiança total. Tanto que a gente tem que ter, certamente, muito cuidado com aquilo que diz a criança, com aquilo que promete a criança. Uma promessa não cumprida é uma quebra de confiança, ou não é? Mas em quem o seu filho mais confia? Em você. Então, quando você diz a ele, olha, tal coisa vai acontecer, ele confia plenamente que tal coisa vai acontecer. Ele confia plenamente que isso vai se realizar, porque ele não percebe que há em você algum tipo de falha, e você é falho, você é humano, não é? Mas o filho não olha para a gente entendendo, meu pai é falho, minha mãe é falha. Não, ele acha que nós somos perfeitos. E o que Jesus está dizendo, você precisa ser como essa criança, que olha para Deus como alguém que é perfeito, e o pior é que Deus é mesmo, né, irmãos? Não é como a gente. Ele fala, ele cumpre. Ele não é como a gente que promete, às vezes falha. Deus não falha nunca. Então Jesus enfatiza que nós temos que ter esse relacionamento com Deus, de tal ponto a confiar totalmente nele, a não ter nenhuma dúvida de que ele fará aquilo que prometeu, e de que aquilo que está na sua palavra há de se cumprir. Esse é o exemplo que Jesus está dando para eles. Esse é o exemplo. Agora eles aprenderam? Não. Quando Jesus morre na cruz, no dia seguinte, eles estão comemorando que daqui a 3 dias ele vai ressurgir? Não. Eles estão todos tristes, desesperados, achando que acabou tudo, que não tem mais jeito. Então eles não confiaram plenamente no que Jesus disse. Porque a morte não foi surpresa, Jesus disse que iria morrer. Ressurreição não podia ser surpresa, porque ele disse para eles que iria ressuscitar. Agora, uma diferença entre ele dizer e eles acreditarem. A palavra de Deus diz um monte de coisa para a gente, mas há uma diferença entre ela dizer e você acreditar. E você confiar que ela vai se cumprir. Então, quando ele diz seja como criança, ele está dizendo confie. Confie, porque o pai que está falando não falha. Porque aquilo que está escrito não vai voltar atrás, não vai ser revogado. Porque aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Então, esse é o aspecto. Veja, outro aspecto que eu destaco aqui na característica de uma criança que eu creio Jesus queria ressaltar para aqueles homens, é o desapego. Isso também eu digo até um tempo atrás. Porque hoje a gente já tem crianças apegadas materialmente, não é? Mas normalmente a criança é desapegada do conceito de valor material. Ela pode até ser apegada a um brinquedo, a algo que ela gosta. Até nisso ela mostra o seu desapego de valor. Às vezes você dá um presente caríssimo para a criança, ela brinca 2 minutos com ele e não brinca mais. E aquele bonequinho de pano que você fez de sobra, aquilo é o brinquedo preferido dela. Não acontece isso às vezes? Porque ela não tem noção de valor. Se você oferecer para a criança uma barra de ouro, uma barra de chocolate, qual que ela escolhe? Claro que tem alguns adultos que talvez façam, mas tudo bem. O que a criança escolhe? Escolhe a barra de chocolate, porque ela não tem o apego dessa relação de valor. Então, o que Deus está dizendo para a gente é que esse desinteresse pela fama, pela ambição, pelos valores transitórios, não deve estar no nosso coração, e usa a criança como um exemplo disso. A criança não está preocupada se ela vai ser famosa. Hoje, o que está acontecendo? Os pais estão colocando isso na cabeça da criança. A criança cada vez mais cedo é modelo e vai para a agência, tira foto e vai. Então isso tudo muito mais é um sonho do pai do que da própria criança. É uma frustração do pai e da mãe que quer ver na criança essa realização, mas a criança mesmo às vezes não está nem aí para isso. Mas acaba envolvida com isso e daqui a pouco se torna vaidosa, se acha superior aos amiguinhos porque ela sai na revista e ela aparece na mídia. Então a criança naturalmente não tem essas questões de aparecer, de ser, de mostrar. Ela não está apegada a essas coisas. Então Jesus diz, olha, vocês não deveriam estar preocupados com quem é o maior, porque vocês precisavam ser como essa criança. E também uma coisa que Jesus usa com esse exemplo, como eu disse a você aqui no início,
Quando ele coloca a criança, isso é meio chocante, porque a criança era meio que desprezada. Não no sentido de não cuidar, não, o judeu sempre cuidou bem das crianças, mas no sentido de não dar atenção, relevância para ela, não é? E isso é o que Jesus está ensinando. Ele não disse aos discípulos que eles seriam desprezados? Jesus próprio não foi desprezado? E não disse que aquele que o seguisse também poderia ser? Então ele está dizendo, como criança, aprenda a ser desprezado, aprenda a não ser valorizado, aprenda a não estar em evidência, aprenda a não ser aplaudido. É isso que ele está aqui dizendo para os seus discípulos, porque Deus não julga segundo a aparência das coisas. Eu quero ler contigo um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26 ao 29. O apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de quê? De que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então as escolhas de Deus são assim, meio fora do padrão. Olha para os 12 que ele escolheu. No meio dos 12 tem um monte de gente esquisita ali. Você tem Mateus, o próprio Mateus que está escrevendo aqui, é Levi, o publicano, né, o cobrador de impostos para os romanos, pessoa mal vista, malquista na sociedade. Entre tantos outros, Pedro, pescador, não é o letrado, não é o doutorado, não é o homem diplomado, é um homem que para a sociedade não tem relevância. E aqui Paulo diz, olha, isso é assim para que ninguém se glorie, para que a gente saiba de onde veio, para que a gente saiba quem a gente era, e sem Cristo a gente não era nada. E agora se somos alguma coisa é por causa dele. Então ali está o exemplo que Jesus quer dar, ao colocar aquela criança no meio daqueles homens feitos que ansiavam por saber quem seria o maior no reino dos céus. E voltando ao texto em Mateus, Jesus ainda diz mais no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ser humildes como uma criança. É o exemplo que Jesus está passando para a gente. E para entender essa humildade, eu preciso entender esse conceito. É o conceito da simplicidade, é o conceito da mansidão, é o conceito da não exaltação. É esse conceito de não me achar, de não me elevar, de não achar que sou mais do que alguém. Características infantis que a gente deveria preservar. Ele diz, se você não se tornar, não se humilhar, não for assim, com estas características, como esta criança, você não vai entrar no reino dos céus. Porque o orgulho, que é o contrário dessa humildade, ele certamente é rejeitado por Deus. Orgulho, soberba, vaidade nos fazem cair, como diz a Bíblia, na condenação do diabo. Leia comigo aqui o texto que está em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 3, no versículo número 6. Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra em quê? Na condenação do diabo. Em que contexto Paulo escreveu isso? De que Paulo está tratando no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo?
nos requisitos para se levantar pastores e diáconos. E nos requisitos ele coloca esta observação ao falar sobre essa obra de levantar alguém como pastor. E ele diz que essa pessoa não pode ser um neófito. Neófito quer dizer novo na fé. Ele tem fé, ele é convertido, mas ele ainda é recente, ele ainda é novo. E aí, para explicar, uso as palavras do filósofo Romário. Conhece ele? Chegou agora no ônibus, já quer sentar na janela. Entendeu essa? É mais ou menos isso. Paulo diz que não seja neófito, porque se ele for neófito, pode acontecer o quê? Ele se ensoberbeça, ele diga, olha, tá vendo? Me reconheceram, fui achado. Finalmente enxergaram o meu valor. E ali me ensoberbeço, me envaideço e incorro na condenação do diabo. Porque há uma condenação do diabo, não é pelo fato dele ter sido levantado, mas é pelo fato dele se ensoberbecer. Porque a soberba, como diz a Bíblia, ela precede a ruína. Então o problema é a soberba. O problema não é o cargo, mas é o que o cargo pode causar. O problema não é a posição em que você está, mas é o que esta posição pode fazer na sua cabeça. Você está cansado de ver isso. Quem aqui não tem no seu ambiente de trabalho alguém que virou chefe e pronto, parece que o diabo pulou nele? Já teve alguém assim? Já viu isso no teu trabalho? A pessoa era ótima, maravilhosa, companheira, boa, legal, pronto, virou chefe, pronto, acabou. Virou, a cabeça mudou. Porque o poder corrompe, não é o que se diz também? E o poder absoluto corrompe absolutamente, totalmente, né? Então, a gente tem essa expectativa, essa experiência. Então, Jesus, ao dizer isso, ele está dizendo que crianças são humildes e que eu preciso também ser humilde. Porque a criança, pelo menos naquela época, obedecia sem questionar. Hoje a criança quer saber por quê. Hoje a criança enfrenta o pai e a mãe e diz não. É do teu tempo? Aliás, leia o artigo que está no boletim desse mês. Leia aí o artigo, tá? Para você entender essa questão, leia o artigo do boletim desse mês. Porque, a princípio, o que Jesus está dizendo é que a criança é humilde porque ela obedece. Porque ela não questiona. E outra coisa, a criança também, ela é franca, ela é honesta, ela não tem malícia, ela fala a verdade. Tem coragem de perguntar para uma criança se você está bonito? Ela vai dizer a verdade. Você perguntar para mim, eu vou... tá. Mas a criança não vai dizer, está feio. Vai ou não vai? Ela é honesta, ela é pura, ela fala a verdade, ela tem franqueza naquilo que ela diz. E é isso que Jesus diz a esses homens. Homens que estão preocupados em saber quem é o maior no reino dos céus. E aí, amados, o que fica para nós como lição? Será que essa preocupação passa por nós também? Passa pela nossa cabeça, vez por outra, esse desejo de aparecer, de crescer, de ser notado? Será que isso também permeia o nosso coração? Já que Jesus disse que para a conversão, de fato, eu preciso mostrar que sou parecido com uma criança, eu preciso entender o que Deus quer a respeito disso, me comparando com uma criança. E um dos melhores textos para isso é o apóstolo Paulo, que nos dá em 1 Coríntios, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo número 20. 1 Coríntios 14, 20. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Eu preciso entender o texto corretamente. De que criança Jesus está falando? De que comportamento? Qual é o comportamento que ele está enfatizando?
Porque a própria criança, como modelo, tem coisas muito elogiáveis no seu comportamento, mas tem outras detestáveis, porque a criança está aprendendo. Ela não nasce sabendo, tem que ser ensinada. Então há características da criança que eu não posso ter, mas há outras, como aqui enfatizei no início da mensagem, que são aquelas que Jesus quer que a gente adote como comportamento de vida. Mas não que eu seja uma criança eterna. Tem gente que confunde esse modelo de criança com uma infantilidade. E nós não podemos ser infantis no sentido pejorativo da palavra. Nós precisamos crescer, como a Bíblia diz, Jesus crescia em graça, sabedoria, diante de Deus, diante dos homens. Tem um texto bíblico lá dizendo, nós temos que crescer, nós temos que aperfeiçoar, nós temos que ter experiências que nos tornem pessoas melhores, então não podemos ser infantis. E o apóstolo Paulo aqui dá esse exemplo, ele diz, olha, você no juízo, não seja menino, na malícia sim, seja como criança. Ou seja, você tem que ter o juízo perfeito, mas tem que tirar essa malícia do coração. Ou seja, adotar o comportamento infantil naquilo que ele é bom e exemplar, mas não ser infantil naquilo que é sério, naquilo que precisa de fato de uma posição, de uma maturidade que nós todos temos que ter. Então há um crescimento que Deus quer dar a nós para que a gente seja cada vez gente mais madura, mais consciente, com atitudes mais coerentes, e isso precisa ser mudado. Então, para eu ser como criança, primeiramente eu tenho que entender o que eu não devo ser como criança: irresponsável, né? Imaturo, infantil, isso não. Agora, as boas características dela eu preciso trazer para mim, porque esse é o plano de Deus. E aí a Bíblia também diz, agora através do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola de Pedro, no capítulo número 2, no versículo 2 também, Pedro traz aqui um versículo que dá uma explicação muito boa sobre esse tema. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 também. O apóstolo Pedro diz, desejai ardentemente. Aí ele nos compara como crianças recém-nascidas. Você se converteu como uma criança recém-nascida. Nasci agora, não sei nada, estou aprendendo, estou querendo, estou recebendo para crescer, estou na expectativa de crescer, estou na expectativa de melhorar. Então ele diz, olha, deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Como esta criança recém-nascida deseja o leite de sua mãe, você deseja o leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para a salvação. A ordem é essa, eu me converto, agora eu tenho que crescer. Isso não quer dizer que eu tenho que crescer para ser maior que você. Isso não tem que crescer, não diz que eu tenho que crescer para ser notado, mas eu tenho que crescer pelo alimento que eu preciso desejar. E esse alimento precisa ser desejado. É um alimento que precisa ser consumido porque eu desejo consumi-lo. É uma necessidade, mas tem que ter um desejo no meu coração, e é o que Pedro diz aqui. E veja também o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 12, no versículo 16. Mais um exemplo do que estamos dizendo. Romanos 12, 16, Paulo diz assim, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ele está dizendo, não olhe para você mesmo, se elogiando, se achando. Não ache que você é sábio, deixe os outros acharem, tá bom? Deixe os outros acharem que você sabe, você não. Você se ache sempre carente de conhecimento para que você queira mais conhecimento. Você se ache sempre carente de melhorar para que você possa melhorar. Porque o dia que você olhar para você mesmo e achar que você está pronto, você não melhora mais. O dia que você olhar para você mesmo e achar que você já sabe tudo, você não aprende mais.
Então eu preciso equilibrar a maneira como eu olho para mim mesma, como está escrito aqui pelo apóstolo Paulo. E aí, por consequência, eu preciso entender que essa criança não deve ser a criança carnal citada por Paulo. E eu leio contigo 1 Coríntios, capítulo 3, nos 3 primeiros versos. Olha como Paulo fala àquela igreja. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Olha o que ele diz, como a crianças em Cristo. Essa criança que Paulo fala é a mesma que Jesus fala? É o mesmo sentido, é a mesma palavra, mas é o mesmo sentido? Paulo aqui está comparando o crente carnal com uma criança em Cristo. Não há contradição alguma no texto. É porque ele está aqui enfatizando os aspectos da infantilidade. E essa infantilidade é que produz a nossa carnalidade, porque falta maturidade no nosso comportamento. Não condiz com aquilo que aprendemos, não condiz com aquilo que lemos na Bíblia. Decisões que tomamos, coisas que fazemos, não são coerentes com aquilo que cremos. E isso então é a falta de maturidade que nos torna carnais. É possível um crente ser carnal? Ele deveria ser espiritual, porque ele tem o Espírito Santo, ou não é? Então o que está dito aqui por Paulo é que eu não posso ser essa criança carnal. E ele continua dizendo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja, o carnal, que é como essa criança infantil, ele nem tem condição de receber a palavra de Deus, porque não consegue suportar. Hoje a gente está vivendo uma geração, até no meio de igrejas, que é um monte de crente carnal, de crente infantil, que não tem condição de receber uma pregação bíblica, irmãos. O cara vai para a igreja, se ele ouvir falar o que eu estou falando aqui, ele vai embora, então ele vai se distrair em algum lugar. Porque ele não veio aqui para ouvir isso, ele veio aqui para dançar, para cantar, para pular, para o pastor dizer para ele, você vai dar certo, sua vida vai ser uma bênção, você vai estourar, você vai ser isso e aquilo. É isso que ele quer, porque ele é carnal, ele é infantil, ele não tem condição de receber algo mais sólido. Ele não tem condição de receber um ensinamento que seja mais bíblico. Ele precisa ficar na superficialidade. Só que essa superficialidade é que torna essa pessoa carnal, porque ela é guiada e ela vive sempre por aquilo que a sua carne deseja. E a Bíblia diz que se eu andar no Espírito, eu jamais satisfarei os desejos da carne. Então, uma oposição completa entre a carne e o Espírito. Mas Paulo aqui caracteriza dizendo, eu até quis dar algo melhor para vocês. Eu até quis, mas eu tive que dar o leitinho ali, o beabá, porque vocês não podem suportar algo melhor, porque vocês são carnais. Porquanto, havendo entre vós, olha agora as provas da carnalidade. Se tiver entre a gente ciúme, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então esse tipo de coisa não é normal numa igreja. Irmãos terem ciúme uns dos outros. Irmãos terem contenda uns com os outros. O que é contenda? Qualquer brigazinha é contenda. Contenda, né? Se deixar, sai até no tapa, né? É contenda. É ciúme, é ciumeira. Ah, o pastor falou do fulano, não falou de mim. Ah, o pessoal reconheceu o que o fulano fez, o que eu fiz ninguém viu, ninguém ligou. Isso é prova de carnalidade. Admita que você é carnal e que está precisando de uma surra de Bíblia, bem forte, com alimento sólido, não com historinha, não com beabazinho de leitinho. Isso aí não é suficiente, mas você não consegue, porque quando vem uma palavra assim, você já fica mimimi. É ou não é? Então essa é a realidade que a gente tem vivido, mas o que Deus está dizendo, eu não posso ser essa criança carnal, porque eu preciso crescer. E a minha maturidade não é eu falar em língua, pular, sapatear, isso não é prova de nada, que tem muita gente que faz isso tudo, é ciumento e contendeiro. É ou não é? Então isso não prova nada. O que prova a minha espiritualidade é esse comportamento totalmente diferente. E aí eu não posso me deixar levar por essas coisas.
Para a gente terminar, mais 2 versículos, Paulo diz aos Efésios, no capítulo número 4, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 14 e no verso 15, ele diz: para que não mais sejamos como meninos. Outra vez ele fala, porque meninos têm esse comportamento, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa meninice aqui é a meninice que mais e mais se mostra no nosso tempo. Pessoas que são cristãs, estão na igreja, mas agem como meninos, porque estão de lado para o outro, levados ao redor por doutrina. Irmão, eu não entendo que alguém frequente aqui a nossa igreja, ouça a minha pregação e vá na Igreja Universal, ou vá na Igreja Mundial, ou vá em qualquer dessas aí, Apóstolo, Agenor, qualquer. É diametralmente oposto. Eu estou dizendo uma coisa e estão dizendo outra. Então você que ainda está nisso, você está como um menino. Você está agitado. Porque de repente lá me dão um saravá, e aí, eu saio bem, eu curo a minha erisipela. Não dá, você está agitado, está indo para um lado, está indo para o outro, está indo para um lado, está indo para o outro. E isso é inadmissível, isso é uma prova de uma imaturidade, porque há um vento de doutrina. Agora eu vou ali, porque ali tem um cara que adivinha o meu CPF. A Receita Federal faz isso também. É só você fazer uma coisa de errado. Eles vão adivinhar o seu CPF. Está entendendo? Então, meu amado, entenda, não seja levado pelo vento da doutrina. Não é o vento do Espírito. O Espírito sopra onde quer, mas é o vento da doutrina. É do que dizem os homens, é do que ensinam as bobagens humanas. É isso que guia o teu coração e você vai aqui. Agora eu vou lá, agora eu vou aqui. Agora eu quero um reteté, eu vou lá. Agora eu quero uma seriedade, vou lá no pastor Maurício. Agora eu quero dar uma extravasada, vou lá não sei aonde. Agora eu quero... É com humor que você escolhe a igreja? É pelo teu humor, ela tem que te satisfazer, ela tem que te agradar, você tem que se sentir bem. Isso é a maior mentira do diabo, que eu tenho que me sentir bem. Tenho que me sentir bem. Às vezes eu tenho que me sentir mal, eu tenho que entrar aqui, a palavra me pegar, me arrebentar todinho para me sentir horrível. Aí eu mudo. Às vezes está cheio de pecado, chega na igreja, eu vou me sentir tão bem hoje. Sai daqui do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, e nada muda, absolutamente nada. Então eu preciso não ser como criança, carnal, que vai para um lado e para o outro, que não tem maturidade, que não cresce, que não recebe uma palavra mais sólida, que me escandalizo com a própria palavra. E para terminar, esse comportamento infantil, ele é um comportamento contagioso. Volta lá em Mateus, capítulo 18. No mesmo capítulo que a gente leu, aqui o texto inicial, lá em Mateus, no capítulo 18, quando Jesus fala de como deveriam ser os discípulos, veja que no versículo 6, ele diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Palavra dura, né? Ele botou a criança no meio, ainda como parte do assunto, ele aponta para a criança e diz: olha, se alguém fizer uma criança dessa, inocente como eu quero, com todas as qualidades boas que eu enfatizo nesse lado da criança, se alguém fizer uma criança dessa tropeçar, era melhor que essa pessoa fosse para a profundeza do mar e ali morresse asfixiada. É isso que Jesus está dizendo, que uma pedra fosse colocada e ela fosse lançada ali. Porque Jesus tem cuidado dos seus pequeninos, né? E ele diz mais: ai do mundo por causa dos escândalos, mas é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O problema dessas doutrinas, o problema de tudo isso,
Não é apenas o erro que a pessoa pratica, mas é o que ela ensina, o que ela induz os outros a acreditar e pensar. É o que ela propaga. É necessário o escândalo, mas ai da origem desse escândalo. Até o escândalo é necessário porque a vida é assim. Às vezes a gente tem que ver o erro para acabar entendendo o que é o correto, né? E tem que haver esse balanceamento. Mas ai daquele que é a origem desse escândalo. Então o que Deus deixa para nós essa manhã? Em primeiro lugar, meu irmão, a mim também, guarde o seu coração. O coração é a fonte, Jesus disse, guarde, porque dele procedem. Então guarde essa fonte de toda a tua força. Seja como uma criança se convertendo de todo o seu coração. Pegando todos esses aspectos positivos, mas uma vez convertido, cresça. Deixe de ser menino, deixe de ser imaturo e cresça para a maturidade. Amém? Deus te abençoe, vamos orar. Pai, muito obrigado por nós podermos ouvir a Tua palavra essa manhã. E agora, Senhor, eu te peço, fala ao nosso coração. Fala, meu Deus, pelo Teu Espírito, aquilo que é necessário para a nossa mudança, para essa conversão verdadeira. Conversão que muda a maneira de pensar, que muda a maneira de agir. Conversão genuína. Pai, em nome de Jesus, fala ao coração do teu povo. Mostra para nós as coisas que precisam sair da nossa vida. Essa vaidade, essa presunção, esse achar de si mesmo alguma coisa. Pai, livra-nos desse mal. Nos faz ser como crianças. Coloca em nós essa humildade. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que nós possamos crescer e não ter as características da imaturidade, que são as características negativas de uma criança, para nos tornar como crentes carnais, que não têm condição nem de ouvir a verdadeira palavra. Pai, livra-nos desse mal. Fala conosco pelo Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.